Bom, para finalizar essa parte aqui de integral de linha, de como calcular, né, integral de linha de um campo vetorial, lembra que quando a gente vai calcular isso aqui, né, integral sobre C de f escalar dr, isso aqui também a gente pode escrever dessa forma, né, integral sobre C do campo n de x mais n de y mais p de z, onde, né, esse campo f aqui de x, y, z tem funções componentes, né, mi mais nj mais pk. Tá? Bom, essa expressão aqui é o que a gente chama de forma diferencial. Tá? Então, a expressão n dx mais n dy mais p dz, chamada de forma diferencial. Bom, e aí ela vai ser exata? Esta forma diferencial é exata se existe aqui uma função f, né? Existe f, função escalar, tal que o n é a derivada parcial da f em relação a x, o n é a derivada parcial da f em relação a y, e a p é a derivada parcial da f em relação a z. Bom, no fundo, o que eu estou dizendo aqui é que o gradiente da f é igual ao f grande, ou seja, essa f pequena é uma função potencial para o campo f grande, só está escrito de outra forma. Ou seja, existe uma função f pequena ali, tal que, né, como estou falando, diferencial da f, derivada parcial da f em relação a x, de x, mais derivada parcial da f em relação a y, dy, mais derivada parcial da f em relação a z, dz. Então, um campo f, né, ou uma forma, esse campo vai determinar essa forma. Então, essa forma aqui, ela é uma forma diferencial exata, se, na verdade, aqui, ao invés das funções m, n, p aqui, eu tiver as derivadas parciais. Que é equivalente a dizer isso, né? Que o gradiente de uma função f pequena, né, que é um campo escalar, é igual a esse campo vetorial. Então, dizer que essa forma diferencial é exata se existe uma função f que vale isso aqui, né? Que no caso é m dx mais n dy mais p dz. Bom, por que a gente está vendo dessa forma, né? Porque a gente escreveu também que a integral de linha pode ser calculada dessa forma, né? Quando eu tenho a integral de um campo ao longo de uma curva aqui, tá? De um campo vetorial ao longo de uma curva C. Tá? A gente pode escrever dessa forma aqui também. E aí, bom, a condição para que ela seja exata é a mesma que a gente viu para o campo ser conservativo. Do que vimos anteriormente, a forma n dx mais n dy mais p dz é, coloca aqui embaixo, é exata
vamos colocar aqui, exata, num conjunto conexo, e simplesmente conexo, né? Basicamente, conjunto sem buracos, né? E onde eu posso ligar, vou colocar conexo por caminhos, tá? Isso significa que, dado 2 pontos, eu consigo uma curva que liga eles, tá? Isso significa conexo por caminhos. E simplesmente conexo é sem buracos. Se as funções, né, M, N, P possuírem derivadas parciais contínuas, né, e valerem aquelas relações, né? Derrom M, derrom Y. Então, ó, estou derivando a primeira componente em relação à segunda variável e agora eu inverto. Derivada da segunda componente em relação à primeira variável. Vou derivar a primeira componente em relação à terceira variável, tem que ser igual a derivada da terceira componente em relação à primeira variável. E derivada da segunda componente em relação à terceira variável tem que ser igual à derivada da terceira componente em relação à segunda variável. Tá? Então, é basicamente o que a gente já tinha visto, né? Só a forma de escrever que é diferente, né? A gente está escrevendo, está enxergando a integral de linha lá depois para calcular, envolvendo a forma diferencial aqui, né? E não escrevendo só f escalar dr, tá? Essa aqui é a diferença. Então, vamos só ver aqui um exemplo de aplicar isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, mostre que a forma diferencial y dx mais x dy mais 4dz é exata e calcule a integral vou colocar até a notação que está usando aqui, 1 até 2, 3 e menos 1 de y dx mais x dy mais 4dz. Sobre qualquer caminho ligando esses pontos aí. Sobre qualquer caminho ligando os pontos 1, 1, 1 a digamos 1, 1, 1 e 2, 3 e menos 1. Tá? Então, ó, quando ele vai falar de uma integral, né, de um ponto ao outro, ele coloca aqui as coordenadas do ponto. Tá? Ele poderia ter escrito integral sobre C, qualquer caminho ligando esse ponto a esse. Quando usar essa notação aqui, significa o quê? Que eu estou pegando uma curva, começando nesse ponto e terminando nesse. Bom, por que eu posso dizer isso? Porque a partir do momento que eu mostrar que essa forma diferencial ela é exata, essa integral só vai depender dos pontos inicial e final, não vai depender da curva ligando esses pontos, tá? Então, por isso que eu posso usar essa notação. Se não, não posso usar essa notação. Se
a forma que eu tiver aqui não for exata, isso aqui vai passar a depender do caminho. Aí eu não posso usar esse tipo de notação. Então, posso usar esse tipo de notação porque a primeira coisa está pedindo para mostrar que essa forma aqui é exata. Tá? Então vamos ver isso. Ó. Então, a forma de mostrar, como a gente já viu nos casos anteriores. Né? O que é a função m? M é y, a função n é x e a função p é 4. Então, vou derivar m em relação à segunda variável. Isso aqui vai dar 1. Vou derivar n em relação à primeira variável. Então, ó, primeira componente, segunda componente, terceira componente. Primeira função componente, segunda função componente, terceira função componente. Primeira variável é x, segunda variável é y, terceira variável é z. Primeira função componente em relação à segunda variável. Agora eu vou ter que calcular segunda função componente em relação à primeira variável. Eu vou derivar isso aqui em relação a x, que dá também 1. Agora, derivada da primeira componente em relação à terceira variável. Isso aqui dá 0. Aí eu vou olhar a derivada da terceira componente em relação à primeira variável, que é x. Bom, derivada da constante é 0. E, mesma coisa, né? Vou derivar a segunda componente em relação à terceira variável. Eu só não derivo a componente em relação à ordem da mesma variável. Então, por exemplo, não vou calcular a derivada de m em relação a x, só em relação a y e a z. Tá? Então, se eu derivo essa aqui em relação a z, dá 0, e a derivada de p em relação a y também é 0, constante. Então, bom, portanto, essa forma aí, y dx mais x dy mais 4dz é exato. Ou então, aquela integral ali, ela vai depender do quê? Eu vou ter que encontrar uma função potencial, tá? Então, vamos determinar a função potencial. Não posso esquecer disso. Não posso vir aqui e querer substituir diretamente. Tem que encontrar a função potencial, tá? Para essa forma aí, ou para esse campo. O que é isso? Bom, é aquela f de x, y, z. Primeiro eu integro a primeira componente em relação a x, mais uma função que vai depender de y e z. Eu costumo fazer em relação a x, mas você pode fazer aqui em relação a y com uma função de x e z, não tem problema. E aí só vou ter que comparar depois com as outras, né? Então, ó, bom. Ó, vou integrar a m, né? A m é y, né? Essa é a integral de y dx mais uma função que vai depender de y e z. Ou seja, isso aqui dá o quê? Eu estou integrando em relação a x, né? A xy mais uma função que depende de y e z. Agora, então, derivo ela em relação a y. Derivar essa função em relação a y e comparar com a n. Eu vou derivar isso aqui em relação a y, fica x mais derivada parcial de g em relação a y. Isso aqui tem que ser igual a n, igual a x, né? E a n. Então, resolvendo essa igualdade aqui, eu tenho que a derivada parcial de g em relação a y é 0. Isso implica o quê? Que a g de yz, na verdade, é uma h de z. Tá? Bom, então, oi? Então, eu vou substituir isso aí que a gente encontrou, né? Aqui, ó, xy mais. Bom, a g de yz, na verdade, é uma
h de z. Agora, vou derivar isso aqui em relação a z e comparar com a p. Então, isso aqui dá o quê? Bom, se eu derivo em relação a z, vai dar, aqui vai dar 0, né? Vai dar h' de z, isso aqui tem que ser igual a 4, que é igual a p, né? Isso implica o quê? Que h de z é 4z. Eu não vou nem colocar constante aqui, porque eu preciso de uma função potencial. Então, se eu pegar uma função potencial e somar qualquer constante, ela vai continuar sendo uma função potencial. Então, daí, então a f de x, y, z é igual a xy mais 4z. Uma função potencial. Tá? Qualquer constante que eu colocar aqui, eu vou ter outra função potencial. Agora, acabou, né? Isso aqui era a parte mais difícil, era encontrar a função potencial. Encontrei a função potencial, eu tenho que avaliar do ponto final menos o ponto inicial. Então, lembrando que a gente está calculando lá a integral de 1 até, deixa eu olhar aqui a coordenada do ponto. Opa. 2, 3 e menos 1. E é essa fórmula aí, né? Fórmula y dx mais x dy mais 4dz. Isso aqui nada mais é do que calcular essa fzinha pequena aí, né? Fzinha de 2, 3 e menos 1, menos a f de 1, 1, 1. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é, eu preciso encontrar a função potencial, tá? Não é vir aqui substituir outra coisa. Eu preciso encontrar a função potencial para aí sim calcular o que vai dar isso, né? Bom, o que dá f de 2, 3 e menos 1? Então, x igual a 2, y igual a 3 e z igual a menos 1. Então, 2 vezes 3, 6, mais, menos, né? O z vai ser menos 1, menos 4. Isso aqui é a f de 2, 3 e menos 1. Menos a f de 1, 1, 1. Vai dar o quê? 2 mais 4. O que dá isso aqui? 6 menos 4 dá 2. Menos 6. Isso aqui dá menos 4. Então, o valor dessa integral, dessa forma aí, ou dessa integral de Lim, é menos 4. Então, observe que o procedimento é exatamente o mesmo, só estava escrita a integral, né, em relação à forma diferencial. Tá? Não estava a integral do campo produto escalar com o vetor tangente. Okay?